bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e nós vamos falar de uma obra de arte egípcia que mostra então alguns personagens da mitologia egípcia. A obra que a gente vai ver hoje então é chamada, o nome curto dela, né, seria Pendente com a Tríade de Osíris. E primeiramente a gente tem que saber então que a ourivesaria, ou seja, o trabalho dos metais preciosos, era muito importante no Egito. Como a gente viu, por exemplo, aqui no canal, quando a gente falou da máscara funerária do Tutankhamon. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, caso vocês não tenham visto esse vídeo. Então esse trabalho de ourivesaria era muito importante. A gente tinha muitas peças aí com ouro, pedras preciosas, ou semi-preciosas, incrustações, objetos muito refinados, mas muitos desses objetos acabaram não sobrevivendo aos nossos tempos. Porque então, muitas vezes tinham pilhagens de tumbas, né? Muitos desses objetos eram objetos às vezes ligados ao contexto funerário, que então o faraó, aristocratas ou ainda outras pessoas eram enterrados muitas vezes com esse tipo de objeto. É claro que dependendo da fortuna da pessoa, se fosse o faraó, você ia ter mais ou menos objetos, né? E muitas dessas tumbas eram então pilhadas, saqueadas, e muitos dos objetos eram simplesmente destruídos, o ouro era reaproveitado, as pedras eram reaproveitadas. Até mesmo essa peça que a gente está vendo aqui, como foi realizada num período não tão antigo, mesmo essa peça, é possível que ela tenha sido feita com materiais reaproveitados. Essa peça que é então do reino desse rei Osorkon II, que a gente vai ver que é do reino que é então do século IX, equivalente ao reino desse rei, né, desse faraó chamado Osorkon II, que a gente vai ver então, que a gente sabe que é dessa época e sabe que é relacionado a esse faraó por causa de uma inscrição que tem nessa peça, que corresponde então ao chamado período intermediário e a 22ª dinastia, porque a história do Egito é dividida então em dinastias. Então essa peça foi encontrada em Tanis pelo Pierre Montet e é então um pendente, ou seja, algo que se usava sobre o peito, algo quase como um pingente assim, que se usava sobre o peito. Atrás da peça a gente tem uma argolinha que mostra onde esse pendente era preso, né, era segurado, e é um pendente bastante grande, de 9 centímetros de altura por quase 7 de largura. E a maior parte dos pendentes, eles na verdade são retos, né, são planos, achatados, mas esse aí tem volume. Então é algo não tão comum. E trata-se aqui de uma peça de ouro maciço, lápis lazuli, que é então essa pedra azul, né, que a gente vê num pilar aí no centro do pendente, na decoraçãozinha ali embaixo. E a gente tem vidro vermelho também, ali naquela decoraçãozinha. Os ornamentos da cabeça dos personagens aí representados tinham também algumas incrustações, né, alguns detalhezinhos e outros materiais, mas que foram perdidos. Então, quais são os personagens representados aqui? Então, a Tríade de Osíris. Quem é esse pessoal? Então, à esquerda, a gente tem Horus, esse deus então com cabeça de falcão e que usa uma dupla coroa, que é o deus então do céu e do silêncio. E ele é filho do Osíris e da Ísis, que são os outros dois personagens que a gente vê aqui. Então, Osíris, que é o pai do Horus, está aí no centro. Ele está sentado aí agachadinho sobre esse pilar de lápis lazuli. É uma posição não muito comum para esse deus. E a gente o reconhece então por causa desse ornamento de cabeça aqui. Tem plumas ao redor, né, nas laterais, e um sudário, porque esse deus geralmente é representado com então esse tecido branco, né, em volta dele, o que se fazia com os mortos, porque Osíris, então, na mitologia egípcia, ele governava aí a terra. Só que o irmão dele, o Sete, que governava só o deserto, ficou aí com ciúmes e decidiu trair o irmão e matar o irmão. Só que o Osíris vence a morte. Por isso que ele é representado aí com esse sudário, né, com essa mortalha, como se fazia com os mortos, né, se embrulhava aí o morto antes de enterrar. Então ele é representado assim, e ele então, o deus dos mortos. Ele é o deus da agricultura também, da civilização, mas é o deus dos mortos também. E quando a gente fala em toda essa história do livro egípcio dos mortos
de várias coisas que a alma do morto tinha que passar para conseguir viver lá no mundo dos mortos. Depois a gente fala então, por exemplo, do tribunal de Osíris, aquele local onde o coração do morto era pesado para ver se ele foi justo, se não foi, se foi bom, se foi ruim, etc. Então o Osíris aí é um dos mais importantes deuses do Antigo Egito. E do lado dele tem então uma mulher, que então é a Ísis, que era irmã dele e também esposa, e a gente reconhece ela porque ela tá usando então esse adorno aí na cabeça, que tem um disco solar e chifres de vaca. E esse adorno a deusa Hathor também usa, mas nesse caso, por causa do contexto, né, dos outros personagens, a gente sabe que é Ísis. E é inclusive interessante notar que os seios dela estão representados relativamente baixos no tronco, que era aí algo frequente nesse período. E a gente pode ver também que tanto a Ísis quanto o Horus, eles estão com as mãos fazendo um gesto de proteção em relação ao Osíris. E é interessante então a gente notar que esse pendente que é conservado no Museu do Louvre, eu ainda não tinha falado, ele tem a ver então com a proteção do faraó. Porque como a gente vê nesse pilar sobre o qual Osíris está sentado, a gente tem o nome desse faraó. Na base, a gente também tem o nome do faraó. E a posição então dessa inscrição, que foi parcialmente apagada em uma época posterior, não sabe exatamente qual época, mas que ainda é legível, coloca então o faraó sob a proteção desses deuses. Então o Horus e a Ísis estão com essa mãozinha como se protegendo, parece que estão protegendo Osíris, mas eles também estão protegendo o faraó, que está ali com o nome escrito sobre o Osíris, e acredita-se então que era uma joia de templo com alta função religiosa. Então, porque no Antigo Egito a figura do faraó era extremamente ligada à religião, era uma sociedade teocrática, como a gente chama, que então o Estado, né, a política estão aí completamente mesclados. Então, o faraó era considerado um deus vivo. E acredita-se então que esse pendente não fosse um pendente como os que são colocados, por exemplo, em tumbas. Objetos diversos são colocados com o morto nas tumbas, nos faraós e tal. Acredita-se que por causa da maneira como está a inscrição, o estilo dessa inscrição, então indica um rei vivo, não um rei morto. Então a peça não estaria no contexto funerário. Ainda é importante a gente notar que quando se observa a peça de perto, é muito incrível a qualidade técnica desse objeto, porque então as soldas e o trabalho de ourivesaria, né, feito para colocar essas diversas partes aí do objeto juntos, eles são tão sutis, tão delicadas que você quase não percebe. Então é um objeto realmente extremamente refinado e de um grande valor aí artístico, cultural, histórico, e que está exposto aí no Museu do Louvre. Então se um dia você for ao Museu do Louvre, está aí uma lindíssima peça para ser admirada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa obra. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre arte egípcia, deixem aí nos comentários. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre algum outro tema, sugestão aí de obra, de período, alguma coisa que vocês querem saber sobre história da arte, sobre arte, etc., deixem aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!